Então, bom dia, mais um Segundas Meditativas. Fico muito feliz em estar com vocês aqui de novo, né? É sempre muito legal começar a semana refletindo e falando sobre a meditação, né? O que eu trouxe hoje tem muito a ver com o nosso dia a dia, mas em momentos como esse, estava comentando com a Aninha que a gente está, né, no momento quadratura Saturno-Urano, e nós vamos passar por 3 períodos esse ano. Agora em fevereiro, depois no meio do ano em junho, se não me engano, e depois em dezembro. E ele mexe, o que eu tenho percebido muito lidando com as pessoas, ele mexe muito com a questão dos apegos, né? O que eu tenho apego, o que eu não quero abrir mão, seja uma coisa, um relacionamento ou uma ideia, até uma ideia que eu tenho de mim mesmo, né? E é muito dolorido a gente abrir mão de uma coisa que a gente não quer abrir mão de jeito nenhum. Um plano, nem que seja um plano, né? Ou um projeto, né? Dediquei tanto tempo a um projeto que eu achava que era aquilo e não vai, e de repente eu não quero abrir mão daquilo de jeito nenhum. Então, o que eu percebo é que esses momentos, né, desse ano, os momentos mais marcantes desse ano, astrologicamente, né, eles vão ter essa conotação um pouco de apego. E quando a gente está... E o apego, ele é a energia negativada feminina, né? A energia positiva seria a atração, assim como a masculina seria a aversão, e a hora que a gente fala no negativado masculino é a violência, e no negativado feminino seria o apego. E é engraçado como essas duas coisas elas andam muito juntinhas, né? Porque quando querem tirar alguma coisa que a gente tem muito apego, a nossa primeira reação é a raiva, né? É o, né? Deixa eu brigar por isso aqui que eu acredito. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, em cima dessa frase de Lama Gantin, se aceitarmos nossas experiências e situações de vida, torna-se bem fácil ter paz interna. Normalmente, nossa mente vai para todo lado, movendo-se por entre muitos caminhos diferentes e sem paz, né? Como a raiva, nervosismo, cansaço, resistência e outros. Por que não oferecemos o intervalo e seguimos uma mente pacífica? Então, a pergunta que eu tenho para todos nós, né, que eu também me faço de vez em quando, é por que a gente não oferece o intervalo e segue uma mente pacífica? E a meditação que a gente vai fazer hoje, ela tem a ver um pouco com isso, né? Quer falar Isso. alguma coisa? Oi, Marcos. Eu acho que esse tema é muito bacana. Eu acho que entender essa questão do apego é muito importante para a evolução espiritual das pessoas, mas, evidentemente, é muito difícil, né? E eu acho que depende do estado de vida que você se encontra, né? A facilidade ou a dificuldade de entender isso é maior ou menor, né? E normalmente com maturidade facilita, né? Mas o que eu posso dizer aqui, por experiência própria, é que essa aceitação das experiências, das situações da vida, quer dizer, uma aceitação que não significa renúncia em si, né? Mas aceitar a coisa como ela se apresenta, né? Uhum. Não assumir uma batalha impossível, né?
você ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade ao longo da sua vida, de fato melhora muito a qualidade da tua vida. Você passa a ser mais pragmático e tomar decisões com consciência, né? Uhum. Menos... Aceitando que certas coisas elas vão acontecer e vendo o lado positivo dessa experiência, mesmo que seja uma experiência negativa, né? Porque toda experiência ela está lá para de alguma maneira te aperfeiçoar. E com os anos a gente tem mais facilidade de entender isso, até porque vai vivendo as experiências, né? E, quando alguma coisa acontece que você não está de acordo, você pode aceitar, mas não significa que você desistiu daquilo, mas que você aceitou que existem limitações para alcançar aquilo. Então, talvez você desenvolva uma outra maneira de buscar e conseguir, desde que seja um objetivo nobre, né? Porque tem tudo a Uhum. ver com a qualidade do teu objetivo. Tem que ser uma coisa nobre que te eleva espiritualmente. Legal. Eu queria complementar. Bom dia, Cris. Bom dia Bom a dia. todos. Bom dia. A gente fez um curso da abordagem integral do Ken Wilber, Uhum. e ele diz, né, que o ser humano é tão mais maduro quanto mais ele consegue se colocar em várias perspectivas, em Uhum. vários pontos de vistas. Uhum. Então, me parece que é isso, né? Uma resposta diferente para a mesma situação, né? Essa habilidade da consciência. Uhum. Não sei, foi isso que eu entendi. No nível grosseiro, eu acredito que seja bem isso mesmo. Mas o Marcos, ele usou uma palavra que eu nem traria, né? Nem iria trazer, que é bem interessante, porque ele usou a palavra renúncia, né? Não é uma renúncia. E, na verdade, isso assim é só para vocês guardarem, né, como informação, mas eu acho que tudo que ele falou está muito certo, o que você falou também, que justamente o caminho para a iluminação no budismo, uma das coisas que você não consegue iluminar de jeito nenhum, nem até alcançar a bodhicitta, né, que é o estado da suprema compaixão, amor e compaixão, é sem renúncia, porque a renúncia ela é dos prazeres sensoriais. Então, o que se fala é que não é que você não pode ter prazeres, você não fica apegado aos prazeres. E quando a gente faz a renúncia, justamente a gente está abrindo mão disso, né? Do apego aos prazeres, dos desejos e das aversões, né? É muito difícil a gente conseguir sair do samsara, sair do ciclo da vida sem a renúncia, né? Mas isso é só para constar aí a informação, né? Agora, a gente não costuma oferecer o intervalo, né? E seguir uma mente pacífica, porque quando a gente se dá conta do que realmente a gente está sentindo, uma raiva, uma tristeza ou um medo, a gente pode perceber nesse momento que nós estamos fazendo uma escolha por aquele pensamento. E um dos motivos que a gente faz isso que o Lama falou, né? Que a gente vai ficar com a mente se movendo para todo lado, né? E muitas vezes a gente acaba que segue essa experiência mental, né? Porque esses sentimentos, esses pensamentos, eles são eventos, né? A maioria deles, óbvio que tem algumas exceções onde a gente está reagindo realmente no sentido de sobrevivência naquele momento, mas dentro de uma sociedade um pouco mais que a gente chama de civilizada, comportada, né, onde o outro não oferece tanta ameaça real assim, a maioria das vezes a gente vai estar reagindo a alguma experiência mal resolvida do passado, né, ou algum mindset. E daí, quando a gente não oferece esse intervalo, essa coisa de só observar,
nossa, tá me vindo uma raiva aqui desse negócio, né? Eu não consigo escolher se eu quero seguir essa mente que fala que tem raiva ou se eu quero escolher outro caminho, né? Então, esse momento de oferecer esse intervalo, conforme esse mundo interno da gente começa a falar, né? É um momento onde a gente pode fazer uma escolha. E nos cursos, para algumas pessoas sabem que eu comecei a pedir para, durante as práticas, depois, né, anotarem os pensamentos que emergem, né, as preocupações que emergem durante a meditação. Porque assim a gente vai tendo uma noção da qualidade do nosso mundo interior. E esta qualidade do mundo interior determina muito das escolhas que a gente está fazendo. E isso acontece de uma maneira muito rápida no dia a dia. Então, se a gente não ficar muito ligado, né, muito atento, muito presente, né, principalmente nos momentos onde o chão está saindo do pé, né? Para onde eu vou, o que eu faço? Meu mundo estava construindo em cima de uma coisa que não tem mais, whatever, né? Fica realmente muito difícil a gente conseguir estabilidade, né? Então, queria saber se para vocês isso faz sentido, não faz sentido, né? Se alguém tem conseguido observar esse tipo de coisa e mudar a linha de pensamento no meio da experiência, perceber que aquilo é uma escolha, porque toda vez que a gente está falando, eu gosto de uma pessoa, eu não gosto de uma pessoa, eu estou fazendo uma escolha, né? Eu não tô, eu já tomei uma posição, eu não estou integrando, mesmo que seja a este momento isso está me fazendo, aquela pessoa está me causando tristeza, coisa que não existe muito, né? O outro, ele é só uma ferramenta, mas tudo bem, vamos considerar nesse momento o outro ir embora está me causando tristeza, né? Quais são os pensamentos e quais são as emoções que eu estou escolhendo por trás, né, desses sentimentos, desses pensamentos, né? Que eu não mereço, que eu não sou boa o suficiente, que eu fiz alguma coisa errada, que eu não mereço, porque ninguém gosta de mim, né? O que está dando alicerce aos pensamentos que a gente está escolhendo, que são os pensamentos. O Lama Michel, ele tem eu nunca mais esqueci, né? Eu falo de vez em quando que pensamento é assim, né? A nossa vida é assim. A gente enxerga o mar, enxerga como ele está na superfície. Se ele está crespo, se ele está calmo, se ele está com ressaca, né? Bem violento. A gente não enxerga quais são as correntezas e muito menos o que está nas profundezas, né? E daí a gente segue o que aparece na superfície, né? É o que me lembra um pouco também aquela questão das trombas d'água, que a gente está lá brincando no rio, super tranquilo, começa a chover, ali onde a gente está parece que está tudo bem, daqui a pouco vem aquela água que acumulou na nascente, né? E dá um susto para a gente, né? Na gente, no sentido de que o que acontece e a gente tá ao nosso redor, que nós não estamos atentos para perceber as consequências, né? Então essa presença, esses intervalos que a gente dá no nosso dia durante um pensamento um pouco mais conflituoso, ele pode ajudar a gente a ter um pouco mais de consciência, né? Além do autoconhecimento, um pouco mais de consciência para a gente fazer escolhas, né? Eu posso falar? Pode, claro. Eu gostei muito do que o Marcos falou, e sobre a questão da
que não é a renúncia, né? Que não é a renúncia. É aceitação. São coisas diferentes, né? Você pode aceitar o que está acontecendo no momento com você, aceitar aquela situação, aceitar aquele impedimento, aceitar aquele momento, enfim, aceitar o que está aí, mas você não precisa renunciar àquilo que é importante para você, aquilo que é um valor, que é uma necessidade tua, porque aquela necessidade ela revela alguma coisa. Se você conseguir entender o que está por baixo do seu sentimento, né? A sua necessidade, a necessidade em si, ela é bela, né? Ela é boa. Concordo totalmente. Ela é um valor. Normalmente é necessidade de amor e inclusão. Normalmente, se a gente parar para olhar tudo, é uma necessidade de amor e inclusão. Então, quer dizer, mesmo que naquele momento você abra mão, né, do que for, aquela necessidade, você pode completar ela de outras maneiras, né? Ou em outras situações. Sim, total. Né? Ou no futuro, sei lá. Mas... Concordo plenamente, Márcia. Né? Então, eu acho que você está falando do apego à estratégia, né? Aquele momento, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, é uma viagem que eu planejei muito, né, por muito tempo, e não vai dar certo, eu não vou poder fazer, né? Mas aquela necessidade, né, sei lá, de descanso ou de liberdade, de mudar de áreas, ela continua existindo, verdade. Ela continua existindo, e você não precisa renunciar a ela. A ela você não precisa renunciar. Se renunciar à viagem, naquele momento. Sim, né? Eu acho que é isso que... Tá certo. Por isso que eu falei que, na verdade, eu só ia fazer né? Eu tentei só dar uma ampliada, que ele trouxe essa palavra da renúncia, né? E apesar de ele ter completa razão, exatamente como você falou, Márcia, eu só quis trazer um dado, né? Porque a gente, na verdade, se move nessa vida muito por atração e aversão, né? E a gente observar se essa atração e essa aversão fazem sentido, pode ser ou não a causa de muito sofrimento, né? Só isso, né? Quer falar alguma coisa, Oswaldo? Tá me ouvindo? Tô. Na verdade, eu entrei alguns minutos atrasado e eu não peguei o início. Não tem a ver com essa frase. E aí eu não sei qual foi a pergunta ou o que é que foi colocado, qual foi o tema que foi colocado, eu não tenho como responder ou falar alguma coisa. Estou tentando ver o que foi que aconteceu para eu me situar. Tá certo. E uma coisa que o Marcos trouxe que é bem legal também, que a Inês me lembrou, a história do integral, que são os níveis de consciência, né? Que a gente não consegue, todo mundo e todas... Existem vários níveis de consciência, né? Dentro do nosso ambiente. E por isso que é super importante as pessoas que têm mais consciência usarem dessa consciência de uma maneira muito efetiva, né? Porque acaba que ajuda todo o resto a trazer um pouco mais essa consciência para cima,
né? O Dr. Hawkins falava que uma pessoa ela pode contagiar apenas pela sua frequência mental muitas pessoas em volta dela, né? Mas, então, se Sol, você quer falar alguma coisa, senão a gente pode começar com a meditação. Vocês estão me ouvindo? Que eu não estou conseguindo ver ninguém por causa do... Não, estamos te ouvindo, sim. Tá bom. Agradeço a oportunidade, Cris. Eu já estive em vários lugares aí que vocês estão colocando, né? Então, quando você fala dos níveis de consciência e que nós podemos nos afetar, né? E também contribuir através das nossas vibrações e dos nossos níveis de consciência, né? Então, eu trago um pouquinho das minhas crenças, né? Que estavam arraigadas, né? Em mim e que eu não conseguia ouvir a vida, tampouco vivê-la. Uhum. Né? Então, quando o Marcos traz essa renúncia, né? Como ele colocou, é como se eu tivesse mesmo renunciando à própria vida. Né? Então, quando você, a partir do momento que você vai fazendo, né, trilhando esse novo caminhar, e que você se permite, né, as mudanças, eu acho que esses intervalos já estão incutidos nessas mudanças, né? Porque se você está nesse percurso para a mudança, é sinal que os intervalos estão ali presentes, né? Então, eu tenho atentado muito a isso, né? Quando eu me percebo num caminho como se fosse uma bifurcação, né? Que vai diferenciar esse caminho, esse novo caminhar, né? O qual eu quero trilhar, eu faço esses intervalos, sabe? O que está me levando para esse lugar, o qual eu não quero ir mais, né? Então, vem aí essa consciência que você colocou, né? Os vários níveis, e aí eu começo a traduzir esses pensamentos, né? Que você também colocou, né? Essas palavras que chegam, né? E como também foi colocado através das necessidades, né? Que necessidade momentânea é essa que faz eu ter esse pensamento, né? Para ir para esse lugar. Então, eu dou esse intervalo, né? Agora com muita consciência, né? Então, eu sou muito grata a tudo que colocaram, porque faz eu reviver, né? E relembrar aquilo do que eu estou disposta a trilhar, a viver, a ouvir, né? E a raiva, gente, é uma coisa muito natural de se sentir no momento do apego. E eu quero deixar claro que não tem nada de errado em sentir raiva, né? O que é complicado é a gente manifestar, é a forma com que a gente manifesta essa raiva, porque a raiva, ela é meio destrutiva, né? Então, olhar para a raiva com respeito e observá-la, entender qual que é a necessidade que está por trás dela, é completamente legítimo, deve ser feito, muito, né? Eu gostaria de deixar uma contribuição, posso, Cris? Claro. Esse livro aqui, ó, Os 5 Níveis de Apego. De apego. Que é maravilhoso. Antecede a eles também os 4 compromissos, o 5º compromisso, né? O qual eu tenho trabalhado bastante, me ajudaram muito, né? Legal. Então, fica aqui uma contribuição, tá bom? Obrigada. Muito legal, né? E até lembrei o livro que eu acabei de pedir, né? Porque eu já queria ler, mas uma outra pessoa me incentivou muito, postando trechos nos stories, que é o Letting Go, do David Hawkins, que se eu já gostei do Poder versus Forças, pelo jeito, esse daí é melhor ainda, né? O Letting Go do David Hawkins. E tem na versão em português também. Então, vamos lá, gente? Vamos fazer a meditação. Ney, quer falar mais alguma coisa ou não? Michele, Célia? Já foi falado tudo, obrigada. Estou satisfeita. Aninha? Não, obrigada. Eu acho que está sendo muito bom para mim, na verdade, essa meditação de hoje, porque eu consegui identificar muitas coisas que estou vivendo no momento e aprendi bastante coisa com essas palavras de todo mundo. Então, gente, lembre-se que é muito precioso a gente realmente observar
E tomem nota depois quais foram os pensamentos, quais foram as emoções, as sensações que eu tive durante a minha meditação, entendeu? Porque isso vai mostrando de uma forma muito tangível a qualidade da nossa mente. E esta qualidade da mente que muitas vezes traz os nossos problemas, entendeu? Então, esses pensamentos, essas frases, essas palavras, o que elas estão querendo dizer a meu respeito, né? E, ó, eu, assim, estou falando desse lugar que esse serzinho aqui é fogo. A pessoa que vos fala tem um fogo, né? A pessoa não é nada calma, nem nada pacífica. Então, a descendência do samurai fala mais alto aqui, muitas vezes. Mas vamos lá, gente, vamos ficar na postura. A gente pode ir fechando os olhos, se a gente quiser, e só entrando em contato com a nossa respiração agora. Apenas entrando em contato com a nossa respiração. Vamos entrando em contato com o nosso corpo. Lembrando de manter a respiração natural, sem precisar fazer esforço. Vamos observar se nós estamos sentados de forma estável, em cima dos isquios. Quem estiver sentado em cadeira, com os pés bem apoiados no chão. Coluna ereta. A gente vai visualizando aquele fio que sai com uma extensão da nossa coluna pelo topo da cabeça. E conforme ele tensiona para cima, a nossa coluna alonga. Nossos ombros relaxam um pouco. A nossa cabeça cai. O queixo cai um pouquinho em direção ao peito, ficando paralelo ao chão. Vamos dar uma suavizada no rosto. Quem quiser pode relaxar a mandíbula, fazendo movimento mesmo. Muitas vezes, mesmo que a gente tenha acordado agora, essa é uma região que pode acumular alguma tensão. Cervical também, para quem sentir necessidade de mexer um pouco. E a gente vai entrando em contato com a nossa respiração. Mantendo contato com a nossa respiração. A gente pode dar agora 3 respirações um pouco mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando suavemente com a boca entreaberta, alongando ao máximo o tempo da expiração. Com a respiração regular, a gente tenta manter essa respiração mais profunda.
Se conseguirmos, levando ela até os 2 dedos abaixo do umbigo. E agora eu vou pedir para que a gente visualize um grande ponto luminoso à nossa frente, a uns 1,5 metro à nossa frente. E em volta desse ponto luminoso, como se fosse uma estrela no céu, existe um monte de asteroides, rochas que circundam na órbita dessa estrela. E através da nossa respiração, nós vamos surfando através desse entulho espacial, que são os nossos pensamentos, nossas aflições, nossas preocupações. E nós colocamos essa intenção de, através da nossa respiração, surfar através desses objetos e chegar até esse ponto luminoso. Os pensamentos aparecem e a gente respira novamente, seguindo o nosso caminho em direção a esse ponto luminoso. Esse é o nosso objetivo. Não é preciso ter pressa, não é preciso ter nenhum tipo de pressão para chegar até esse ponto de luz. Isso não é uma competição. Cada um vai no seu tempo. A gente sabe que ele está lá.
nós vamos sendo atraídos por esse ponto de luz. E conforme nós vamos chegando nesse ponto de luz, o que que acontece? Esse ponto de luz nos envolve. Nós sentamos nesse ponto de luz e observamos apenas o que está em volta. Esse ponto de luz entra em nós. O que que acontece com esse ponto de luz? E agora eu vou convidar a vocês respirarem esse ponto de luz para dentro do seu corpo, no centro do seu peito. Nós vamos inspirando essa luz. Para quem ela já não entrou dentro do seu corpo, para essa região no meio do peito. Qualquer sentimento de aversão que surja, vamos observar. E podemos também dizer para esse sentimento que ele faz parte, que ele pertence. E a gente ancora agora a nossa respiração nesse ponto de luz no centro do nosso peito.
que acontece agora quando esse ponto de luz está dentro de nós? Nós ancoramos a nossa respiração nesse ponto de luz. Aos pouquinhos, no tempo de cada um, podemos voltando. Abrindo os olhos gentilmente. Ai, que bom ver a carinha de vocês. Oi, Marcos. Bom, gente, foi tudo bem? Tá todo mundo bem? Oi, Célia, prazer em vê-la. Oi, prazer. Foi muito bom participar, agradeço muito. Então, gente, a gente pode tentar ir buscando esse nosso pontinho de luz, né? Na verdade, ele está sempre dentro mesmo, é que eu percebo que é mais fácil, às vezes, a gente interagir com as coisas fora, a nossa mente está mais acostumada, né? E eu sei que cada um deve ter tido uma experiência. Isso que é o mais divertido, né? A experiência é sempre única, o ser humano é único, isso é ótimo, né? Como prometido, né? Estou no horário, então quem precisar sair, fique à vontade, né? Que o pessoal que tem coisas agora, Obrigada. né? Foi bom para você, Marcinha? Você... Beijo. Obrigada, muito obrigada por participar. Tá. Eu gostei muito das reflexões, foi muito bom. Que bom, Célia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Boa Beijo. semana. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Quem quiser colocar no grupo as observações, fique à vontade, tá bom? Obrigada, Cris, por sua disponibilidade. Boa semana a todos. Até. Boa semana. Até a Obrigada, próxima. Cris. Tchau.